Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava desempregada já fazia algum tempo e foi a minha irmã que deu aquela dica. Então, eu escutei hoje no ônibus que o mercado lá perto do terminal, sabe aquele? Tá contratando. Vai fazer uma ficha, de repente. Olha, na hora nem dei muita bola. Tanto que só dei um pulo nesse mercado dali uns 3 dias. Por sorte, ainda havia vaga. E, para minha felicidade, acabei fazendo uma entrevista e conseguindo um emprego. O trabalho era de caixa. Enfim, acabei conhecendo muitas pessoas ali. Não só os colegas, mas fiz amizade também, até com alguns clientes, modéstia à parte. Até por ser assim uma pessoa bem espontânea, bem simpática, sempre consegui fazer amizade com muita facilidade. Só não imaginei que fosse ali naquele mercado que eu fosse conhecer também aquele rapaz. E esse tá de fora da lista de amizades, de conhecidos, porque foi mais do que isso. Ele, desde o começo, mexeu muito comigo. Seu nome, Maurício. A gente foi se aproximando, assim, aos poucos. Ele não morava no bairro. E às vezes, como os nossos turnos terminavam na mesma hora, a gente ficava ali no terminal conversando. Às vezes, chegavam 2, 3, 4 ônibus, mas em vez de embarcar, a gente acabava ficando ali, sabe, esperando pelo próximo, só para poder conversar mais. Olha, além de bonito, Maurício era um cara tão bacana. Eu adorava as histórias que ele contava. Aliás, a gente conversava muito sobre as cartas desse programa. Ele trabalhava com o foninho no ouvido, e aí não perdia uma história. Volta e meia vinha comentar comigo. Pensa na história que eu vi hoje, Juliano. Bonita e triste ao mesmo tempo. O cara conhecia a menina e normalmente ele me falava e contava a história toda. Depois ainda comentava. Sabe, eu adorava quando ele fazia isso, já que eu não podia ouvir na hora, né? Porque, enfim. Aos poucos, fui me encantando mais e mais por ele. E dava para perceber, no jeito dele, que ele também estava gostando de mim. Até que um sábado, isso já fazendo quase 4 meses que eu estava trabalhando ali, eis que ele me chamou para sair. Diz que ia emprestar o carro do pai para a gente poder ir a um lugar assim bacana, bonito. Aceitei o convite na mesma hora. Até porque não vou negar que já estava esperando que ele me convidasse para fazer alguma coisa. Passei o endereço de casa, ele passou para me apanhar por volta das 9 da noite e fomos curtir um lugar muito gostoso. Eu nunca fui muito de sair, sempre fui assim mais caseiro, ao contrário da minha irmã. Nessa parte da minha carta, preciso dizer que em casa éramos apenas nós duas, eu e a Lúcia. Infelizmente, nossos pais tinham morrido num acidente de carro, indo para Ponta Grossa, que é a nossa cidade natal. Nosso irmãozinho caçula também estava no carro. E infelizmente ele também se foi. Depois do acidente, eu e a Lúcia ficamos assim, mais próximas ainda. Até porque uma só podia contar com a outra, né? Quer dizer, até tínhamos parentes que moravam lá em Ponta Grossa, mas não sei, não é a mesma coisa. Já fazia 8 anos que essa tragédia tinha acontecido. E desde aquela época, eu pelo menos nunca mais tinha voltado para lá. Enfim, o fato é que eu e o Maurício acabamos trocando o nosso primeiro beijo já naquela noite. Foi o melhor beijo da minha vida. E desde aquele instante, a gente nunca mais se afastou. Passamos a ficar juntos todos os dias. Depois do trabalho, por exemplo, em vez de ficarmos ali conversando no terminal, a gente ficava namorando.
Minha vida mudou por completo. Tudo para melhor, claro. Minha irmã já sabia do Maurício antes mesmo da gente ter trocado um beijo. Eu sempre comentava com ela alguma coisa sobre ele. Aliás, não é que ele queria mandar uma carta para esse programa para contar a nossa história? Só que eu não deixei. Quer dizer, nem tínhamos ainda muita história para contar, né? Já que a gente estava no comecinho. Pedi que ele esperasse para ver como as coisas se desenrolariam, né? Aí sim, se ele quisesse, poderia entrar em contato com a produção do programa e quem sabe até eu ajudasse a escrever. Fiquei até imaginando a nossa história no rádio. Enfim, o nosso namoro foi seguindo bem. A cada dia eu gostava mais dele. Por conta do nosso trabalho, não era sempre que conseguíamos folga no mesmo dia, né? Então demorou uns 3 meses para ele conhecer minha casa e a minha irmã. Só que justamente naquele dia, a Lúcia tinha saído com uma amiga e acabou não dando certo dos dois se conhecerem. Ela já o conhecia por foto, que eu já tinha mostrado, mas ainda faltava conhecê-lo pessoalmente. Ele morava com os pais e tinha uma irmã, mais um irmão. Só que esse irmão, o Leandro, era casado, morava em São José. Demorou um pouco, mas um dia deu certo de eu ir até lá conhecer a sua família. O único que eu não conheci nesse dia foi o Leandro. Já que, repito, ele não morava com o resto, né? Era casado. Perto de completarmos 5 meses, lembro que a gente fez um almoço ali em casa, eu e a Lúcia, e o Maurício veio almoçar com a gente. E foi nessa ocasião que os dois ficaram se conhecendo. A Lúcia era 3 anos mais nova do que eu. Estava com 28, ela tinha 25. Os dois acabaram se dando bem. Maurício já sabia da nossa história. Que tínhamos perdido os nossos pais, né? E o nosso irmãozinho, naquele acidente. Aliás, vendo a foto da minha mãe, no porta-retrato, ele falou que nós duas éramos muito parecidas, eu e a minha mãe. Fomos seguindo com a nossa vida, tudo indo bem. Nosso namoro, por exemplo, Maurício começou a frequentar a nossa casa, de modo que passamos a ficar juntos assim, praticamente a maior parte do tempo. Às vezes a Lúcia estava em casa, outras vezes não. Às vezes ele até dormia ali comigo. Até que perto de completarmos 1 ano juntos, sem pensar muito, eu já tinha aquela coisa na cabeça, né? Aquela ideia. Nesse dia criei coragem e o convidei para morar junto com a gente ali, morar comigo. Ele ficou meio pensativo, acho que não esperava o convite, né? E depois perguntou, mas você está falando sério? Morar como marido e mulher? Sim. Por quê? Você não quer? Quero, claro. Quero muito. Eu nem tinha conversado ainda sobre isso com a Lúcia. Mas acho que ela não ia botar areia. Até porque, repito, os dois se davam bem. Fomos amadurecendo a ideia. Até que dali 3 semanas, ele arrumou suas coisas e, adivinha, se mudou para nossa casa. Passamos a viver como marido e mulher. Como ele falou aquele dia. Fez aquela cara de surpresa, né? Quando eu fiz o convite. Lembro até hoje da cara dele. Mas, como marido e mulher? Foi uma mudança radical. Tanto na minha vida, quanto na vida dele. Naquelas alturas, eu já não tinha dúvida de que estava apaixonado. Desde que passamos a viver juntos ali, não vou mentir. Meu pensamento era só um: engravidar o quanto antes. Queria muito ter um filho. Ficava imaginando ali, menininho ali, ou uma menininha, correndo pela casa, rindo, fazendo bagunça. Só que o Maurício, ele era meio reticente em relação a ele. Não queria, assim, muito rápido. Conversamos muito sobre isso.
Ele achava que devíamos esperar mais um pouco. De qualquer maneira, era tão bom quando as nossas folgas coincidiam, porque aí a gente podia passear, fazer coisas juntos. Um sábado, eu estava de serviço e ele estava de folga. Fui trabalhar normalmente. Só que no meu intervalo, não sei se eu comi alguma coisa que fez mal, só sei que comecei a não me sentir bem. Olha, estava com vontade até de vomitar. Conversei com o meu chefe, expliquei a situação para ele, e ele viu pela minha cara que eu não estava bem. E acabou me liberando para ir para casa. Passei na farmácia, comprei um remédio. Olha, cheguei a pensar, meu Deus, será que não é gravidez? Pensei nisso na mesma hora, mas como eu tomava comprimido, né? Até porque, enfim, acabei sendo convencida a deixar para mais tarde. Mesmo assim, a gente sempre pensa, né? Voltei para casa, entrei pela porta da cozinha, dos fundos. Inclusive, a porta estava aberta. Dava para ouvir o som da televisão. Devia ser o Maurício, ou então a Lúcia. Até porque ela não trabalhava final de semana. A TV estava ligada na sala. Entrei pelo corredor. Só que quando passei pela porta do quarto da minha irmã, apesar de estar fechada, escutei uma voz lá dentro. E uma voz que me fez sentir um calafrio, porque era a voz do Maurício. Pensei, ué, o que ele está fazendo no quarto da... Logo em seguida, ouvi a voz dela também. E uma risadinha. Só não consegui identificar o que ela falou. Olha, me deu um espasmo. Sem pensar muito, coloquei a mão no trinco para abrir aquela bendita porta. Pro meu espanto, me deparei com aquela cena. Os dois deitados na cama dela. Não estavam fazendo nada. Só estavam deitados. Ela com a cabeça sobre o braço dele. Quer dizer, quando eu digo que não estavam fazendo nada, é porque com certeza já deviam ter feito. Até porque o safado estava só de cueca e a ordinária só de calcinha. Minha voz quase não saiu. Que palhaçada é essa? Os dois quase morrendo de susto. Maurício, por exemplo, quase bateu a cabeça na parede. Os dois ficaram pálidos. Enquanto eu comecei a tremer. Perdi completamente o controle dos movimentos do corpo. O safado ainda teve a cara de pau de tentar se explicar. Peraí, Juliano. Deixa eu explicar. Que explicar? Eu tô vendo tudo. Foi um momento terrível. Nem poderia deixar de ser. Eu podia esperar qualquer coisa daqueles dois. Só que pensei, minha irmã, não. Não sei como não morri naquela hora. Não morri ou então que Deus me perdoe, não cometi um assassinato de tão fora de mim que fiquei. Até aquele mal-estar que eu estava sentindo passou. Eu quis saber desde quando que aquela pouca vergonha acontecia. Mas nenhum dos dois teve coragem de abrir a boca para falar. Primeiro ele queria explicar, depois se calou. Foi a maior decepção de toda a minha vida. Coloquei o Maurício para fora naquele mesmo dia. Nem tinha como agir diferente, né? Nada do que ele me dissesse seria capaz de fazer mudar de ideia. Quanto a Lúcia, não podia expulsá-la, né? Afinal de contas, a casa também era dela. Mas acho que nem preciso falar. Nossa convivência ali ficou quase insustentável. Olha, ele, por ser homem, até tudo bem, mas ela e minha irmã, meu Deus, tínhamos ficado só nós duas no mundo. Não tínhamos mais ninguém, praticamente. Ela sabia o quanto eu gostava do Maurício. Pior de tudo foi que, apesar de tê-lo expulsado, a gente continuou se vendo lá no mercado.
Olha, perdi completamente o meu sossego e a minha paz. Não conseguia nem trabalhar direito. Chegou num ponto que eu me vi obrigado a pedir a conta. Não tinha mais condição de continuar ali. Repito, minha paz tinha evaporado. Eu passava nervoso o dia todo. Lá em casa, passamos a viver, eu e a minha irmã, como duas estranhas. Quando eu preparava comida, por exemplo, preparava só para mim. Ela fazia o mesmo. Desde que flagrei aquela cena, evitava até ficar na mesma peça da casa onde ela estava. Olha, eu cheguei a pensar em voltar lá para Ponta Grossa, pedir para alguma tia lá me deixar passar uns tempos com ela. Estava muito difícil para mim. E tudo só ficou pior quando eu soube que os dois continuavam se encontrando. Foi a pá de cal. Depois de 3 meses, pro meu espanto, ela veio me dizer com a maior cara de tacho do mundo que estava saindo de casa, que eu não precisava mais me preocupar, porque não iria mais precisar respirar o mesmo ar que ela respirava. Nem perguntei para onde que ela ia, se ia morar sozinha, se ia morar com alguém. Também nem toquei no nome do Maurício, até porque para mim, só que é claro, né? Os dois deviam ter combinado de morar juntos. Se eu disser que não bateu o despeito, estaria mentindo. Fiquei muito mal. Até febre eu tive. Quando a Lúcia saiu de casa, eu já estava trabalhando numa loja de calçados ali mesmo no bairro. E desde que ela saiu, nunca mais a vi. Nem falei com ela. Nem por mensagem, nem por ligação, nada. Assim, distância absoluta. Também não conversei mais com o Maurício. Simplesmente perdi o contato com os dois. Nem sabia onde estavam, se estavam juntos, se não estavam. Apesar de eu ter quase certeza que sim. Porque, repito, eles continuavam se encontrando depois daquele dia quando os peguei juntos. Fui me acostumando aos poucos com a solidão. Não vou mentir que sentia falta da minha irmã. Olha, tinha dias que eu chorava. Pensava nos nossos pais, no nosso irmãozinho. Depois lembrava que só tínhamos uma outra. Dava aquele nó na garganta e aí eu não conseguia segurar o choro. Muitas vezes pensei em procurá-la. Mandar uma mensagem, quem sabe? Mas aí lembrava daquela cena. Os dois seminus ali na cama. E a revolta tomava conta de mim. Quando vi, 1 ano já tinha se passado. Nesse período todo, não tive mais notícias da minha irmã. Até porque eu tinha trocado até o número do celular. Para falar comigo, só se ela viesse ali em casa. Até que um domingo à tarde, eu ali em casa, assistindo TV, escutei baterem palmas no portão. Olhei pela janela, pela fresta da cortina, vi que era um homem. Um desconhecido. Fiquei com um pouco de medo, até porque convenhamos, né? Tava ali em casa sozinha. Podia ser um ladrão, alguém mal intencionado. De todo modo, dali mesmo, da janela, perguntei o que ele queria. Mas ele me devolveu a pergunta. Você é Juliane, irmã da Lúcia? Falei que sim. E aí quis saber quem ele era, né? Para minha surpresa, ele disse que se chamava Leandro e que era irmão do Maurício. Perguntei o que ele queria. Ele quis saber se a gente podia conversar um pouco, porque tinha uma notícia para me dar. Fui lá fora, abri o portão, o convidei para entrar. Ele sentou. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa com a Lúcia ou com o Maurício. Só que em vez de ser direto, ele ficou fazendo rodeio.
Falou, por exemplo, da minha atual relação com a minha irmã. Sabia de toda a história, que estávamos brigados, porque, enfim, ele sabia tudo. Que a gente estava sem se ver há muito tempo. E aí acrescentou: olha, já era para eu ter vindo antes, viu, Juliano? A Lúcia sempre me cobra se eu já vim aqui conversar com você. Você nem deve saber, né, que ela teve uma filha. Ela teve uma filha? Minha irmã? Ele confirmou. Depois perguntou se eu queria conhecer a minha sobrinha. Diz que poderia me levar até a casa do seu irmão e da Lúcia. Quer dizer, isso se eu estivesse de acordo, né? Se eu quisesse. Falou assim, sabe quando a pessoa fala assim, cheia de dedos? Ele sabia de tudo que tinha acontecido. Imaginava, né, o tamanho da minha mágoa. Mas aos poucos começou a... Olha, se eu disser que não fiquei emocionada quando soube que tinha uma sobrinha, é claro que eu ainda tinha mágoa no coração. E como não teria? Imagine, depois de tudo que tinha acontecido, minha irmã ter me roubado o namorado mas sabe, ao mesmo tempo, oh meu Deus, olha, só quem vive assim uma... Se a pessoa que está de fora não sabe, ao mesmo tempo, eu amava minha irmã. Acho que não é difícil de entender, apesar do que ela tinha feito comigo. Pensei um pouco e cheguei à conclusão de que já era hora de colocar uma pedra em cima. Sabe, acabar com aquela nossa briga. Pedi que ele esperasse um pouco, ia trocar de roupa ali pra gente ir até a casa onde a minha irmã estava morando. Fomos conversando o trajeto todo. E olha, que cara bacana. Ele me deu um monte de conselho. Tipo que não valia a pena ficar alimentando mágoa, ressentimento, que eu devia fazer as pazes com a minha irmã. Ele também sabia que a gente tinha perdido o resto da família, né? Nossos pais, nosso irmãozinho caçula. E olha, apesar de ter sido um pouco esquisito no começo, meu reencontro com a minha irmã, no fim, acabou sendo emocionante. A gente se abraçou e foi um abraço assim tão demorado. Ela me pediu perdão. Até isso ela fez. Uma coisa que eu jamais imaginaria que ela fizesse. Não depois de ela ter saído de casa e me dito aquilo, né? Que eu ficaria livre e poderia respirar o ar puro agora que ela estava saindo. Mas sabe como é? Parece que o tempo assim ameniza um pouco a... Pediu perdão, falei que estava tudo bem. E foi nessa hora que a gente se abraçou. No fim, adivinha? Acabamos chorando juntas. Já o Maurício, eu só o cumprimentei assim de longe. Não nego que senti uma pontadinha no coração. Conheci minha sobrinha, uma menininha linda, e a Lúcia me chamou para ser madrinha de batismo da filha. O Leandro também foi chamado para ser padrinho. Detalhe, o Leandro estava separado já fazia alguns meses. O fato é que passei a conviver com eles de novo. Embora no começo, não vou dizer que tenha sido fácil. Não foi. Tinha momentos, inclusive, que aquela mágoa, sabe, ameaçava voltar. Aí eu respirava fundo, pensava na minha sobrinha, no pedido de perdão da minha irmã. Sabe, e aí acabava, sei lá, ficava mais fácil, assim, depois daquilo que tinha acontecido, de voltar atrás e chegar à mesma conclusão de antes, que não valia a pena ficar guardando ressentimento. É que apesar do tempo passado, não é fácil, né? De qualquer maneira, passei a conviver também com o Leandro. E a gente foi se aproximando cada dia mais. Um dia, ele me convidou para jantar. E eu aceitei. Nessa ocasião,
sei lá, já estava pintando assim uma atmosfera diferente e a gente acabou se beijando. Pode parecer esquisito, porque convenhamos, né? Era irmão do Maurício. Mas a gente acabou, digamos assim, engatando um relacionamento. Um sábado, eu o convidei para jantar comigo ali em casa. E foi então que tivemos a nossa primeira noite de amor. Ele dormiu ali comigo e ainda passamos todo domingo juntos. Sei lá, eu comecei, digamos assim, a me apegar a ele. Acho que o fato de termos começado a ficar juntos me ajudou a superar melhor aquele trauma, sabe? Do que a Lúcia e o Maurício tinham feito. No fim, a vida acabou me dando esse presente. Incrível. Mas, se pensar bem, no fundo eu devo à minha irmã e ao Maurício o fato de ter conhecido o Leandro, de termos ficado juntos. Claro que nenhum dos dois fez isso visando já esse fim, né? Foi tudo um acaso, mas de qualquer maneira. E apesar da decepção que eles me causaram, se hoje estou feliz de novo, é a eles que eu tenho de agradecer. Talvez se eu tivesse continuado com o Maurício, não seria feliz quanto sou agora. Quem garante que a gente estaria junto, né? Mais do que superar, acabei me apaixonando por ele. Pelo modo carinhoso com que ele me trata, por me fazer sentir algo especial. Mês que vem, vai completar 1 ano que estamos juntos. Literalmente juntos, já que ele aceitou vir morar comigo. Hoje somos um casal. E o próximo passo é um passo que eu já queria ter dado há muito tempo. Aliás, nem com ele era, né? Mas agora vai ser. Termos o nosso filho. Estamos conversando. Seguidamente a gente bate esse papo, assim, de termos o nosso primeiro filho. Por conta do que me aconteceu, olha, teve uma época que eu quase perdi essa esperança. E a esperança de que um dia fosse voltar a sorrir. Mas é como dizem, né? Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Além de ter feito as pazes com a minha irmã, também ganhei um novo amor. Nova chance de ser feliz, de ter a minha família. Quanto tempo, meu Deus, que eu sonho em ter um filho. Não deu da primeira vez. Na verdade, deu tudo errado, mas agora parece ser a minha vez. Por isso, em vez de continuar alimentando mágoa, foi que eu decidi agradecer. Até a minha irmã. Agradecer a Deus, acima de tudo. Porque só quero esquecer tudo do passado e voltar a sorrir. Voltar a ser feliz.